Os sargentos do Exército ofereceram à diretoria das ligas que tomam conta da questão do armamento do movimento camponês. Esta oferta, por enquanto, não foi aceita, mas foi tratada como útil, com a qual vale a pena contar. A informação fala-se também sobre os contatos com Brizola, a quem Julião visitou cerca de 3 vezes, mas, abre aspas, continua sem saber o que pensar dele e do que ele é capaz. Brizola é do tipo caudilho, ditador, latino-americano com planos, até certo ponto bem fantásticos. Na presente situação, com a ajuda de certos elementos da polícia militar, concordou em armar e preparar os camponeses para a luta armada, fecha aspas. Na análise também existe um fragmento dedicado à União dos Lavradores Trabalhadores Agrícolas Brasileiros, UTAB, organização agrícola controlada pelo Partido Comunista do Brasil. Baseando-se na opinião de Julião, o funcionário do Serviço de Inteligência caracterizou a UTAB como uma, entre aspas, organização burocratizada e sectária, fecha aspas, o que não impediu as tentativas do contato com as ligas de São Paulo. Julião via nesse movimento uma tendência do PCB para dominar as ligas camponesas. No início de abril, o camarada Neshvabda, seguindo a orientação dos chefes das ligas, entrou em contato com Mosca. O encontro durou 3 horas e foi no Jardim Botânico, no Rio. O funcionário do Serviço de Inteligência esclareceu por que não era recomendável que Moraes cumprisse a função de homem de ligação, o que, pelo que parece, foi aceito com compreensão. O próprio Mosca, de acordo com as anotações de Neshvabda, demonstrou receio com relação ao destinatário das informações entregues por ele aos tchecos. O oficial do Serviço de Inteligência o tranquilizou, respondendo que seriam recebidas somente pelos órgãos tchecoslovacos apropriados e não brasileiros. Uma situação curiosa durante o encontro foi a objeção do brasileiro sobre as entregas de armas. Disse, apresentando a posição da direção das ligas, que para eles era incompreensível a Tchecoslováquia fornecer armas para Brizola e Goulart, já que essas armas iriam parar nas mãos dos grandes proprietários de terras. Esta questão foi mencionada em mais um relatório, no qual Neshvabda completou o conhecimento obtido através de Mosca com informações de Paulo de Andrade. De qualquer maneira, a STB não teve nada a ver com a entrega de armas para o Brasil. Ficou sabendo que se tratavam de cerca de 20.000 metralhadoras de produção tcheca, que a mercadoria fora transportada em um navio de bandeira panamenha e o descarregamento aconteceu próximo aos faróis Mostarda e Rio Grande do Sul. O deputado Mário Becker falou no parlamento sobre estas entregas. O relatório de Neshvabda repetiu as palavras de Mosca. Por trás da compra das armas estão Brizola e Goulart, em caso de tumultos internos no Brasil. Nestes momentos, devemos esclarecer que, na década de 1960, a Tchecoslováquia comunista ocupava-se da exportação ilegal ou semi-ilegal de armas, equipando diferentes grupos subversivos na Ásia e na África. É certo que o Brasil não estava na lista de países que recebiam estas entregas. É possível que o responsável pelo transporte fosse Cuba, que obtinha legalmente as armas da Tchecoslováquia e as reenviava de acordo com a sua vontade. A Tchecoslováquia podia, e não excluía a possibilidade, fornecer armas para certas forças no Brasil, mas, por enquanto, nenhuma decisão concreta sobre a questão fora tomada. Na pasta, há um documento de 25 de maio de 1962, na qual a central recapitula o estado de trabalho sobre os figurantes Julião, Mosca.
Primeiro, existe um elogio pela realização do contato, mas logo surge uma série de críticas ao trabalho da residentura. A central reclama que o contato fora feito de uma maneira contrária às regras de conspiração, o que era simplesmente imperdoável na situação política do Brasil. Também observa que a ação acontecera tarde demais, pois a Operação Ativa Luta fora interrompida em 17 de abril de 1962. E esse é o único indício que encontramos indicando a interrupção da operação. Não sabemos o motivo dessa decisão. Sabemos apenas que foi uma decisão do ministro do Interior, o chefe do Serviço de Inteligência. Será que houve uma avaliação mais realista que classificou os objetivos como irrealizáveis, ou será que as instruções vieram de Moscou? Seja como for, a central continuou exigindo que o contato com as ligas fosse mantido, mas de acordo com as regras da conspiração. Era proibido o encontro em casas de políticos conhecidos ou entre grande número de pessoas. A central ordenou que jamais comentassem com Julião ou Mosca sobre as relações das ligas com o PCB. Abre aspas. Nossa tarefa no Brasil não consiste em opinar sobre questões de procedimento das forças políticas no país, mas para que informemos nosso governo sobre o desenvolvimento da situação e atividades dos diferentes partidos políticos. Simpatizamos com todas as forças progressistas e anti-imperialistas. Fornecemos a elas nosso apoio político e moral e, caso seja necessário, no momento apropriado e de acordo com as nossas possibilidades, também apoio material, como prova o caso da Cuba revolucionária, fecha aspas. Em um dos encontros seguintes entre o camarada Neshvabda e Francisco Julião, que aconteceu em 6 de julho de 1962, na livraria Civilização, no segundo andar do escritório desta livraria. Houve uma especificação das necessidades materiais das ligas. Tratava-se de pedidos concretos que poderiam ajudar muito a organização. Julião, que várias vezes garantira ao oficial as suas convicções marxistas, dissera que, para a organização trabalhar em um nível melhor, necessitava de um órgão de imprensa. As ligas camponesas desejavam publicar uma revista com edição de 50.000 unidades, primeiramente como um semanário e depois até como diário. Na situação corrente, não possuíam apoio de nenhum jornal. Podiam, é verdade, contar com a benevolência do semanário, mas a publicação, assim, disse Julião, abre aspas, às vezes é sectária e é difícil conversar com o proprietário, Costa, fecha aspas. Quanto aos novos rumos, seria somente aos comunistas e por isso, como jornal, estava comprometido em relação aos objetivos das ligas. Sobre o Última Hora, ou outra imprensa burguesa, não havia o que falar, pois nas questões básicas ninguém lhes daria apoio. A melhor saída era possuir a própria tipografia e, para isso, disse diretamente o chefe das ligas, era necessário cerca de 4 milhões de cruzeiros. O oficial tcheco não prometeu nada, mas acentuou que ainda seria necessário discutir a questão. Nesse momento, foi escolhido o novo homem de ligação entre Julião e os tchecos, Joaquim Ferreira. Neshvabda encontrou-se com Ferreira em 10 de julho, num pequeno bar na esquina da Rua Quitanda e Rua São Bento. O encontro serviu somente para que os dois se conhecessem. Ao avaliar o homem de ligação, o oficial do Serviço de Inteligência afirmou que tratava-se de uma pessoa séria, com largos horizontes intelectuais e adequada, mesmo sendo membro do Partido Comunista, do qual, como membro das ligas, seria expulso de um jeito ou de outro. Também foi importante o encontro no Jardim Botânico do Rio, entre o camarada Neshvabda e o figurante Mosca.
Foi uma iniciativa do próprio brasileiro, que despertou a curiosidade do residente. Mosca abordou 3 temas: armas, revistas e armas. A primeira menção sobre o armamento tinha a ver com a descoberta da entrega de armas das armas tchecoslovacas destinadas a Brizola. Quando Mosca expressou receio de acusações falsas de que a entrega de armas era destinada às ligas camponesas, o camarada Nesvabda lhe esclareceu que a Tchecoslováquia não tinha nada a ver com esse contrabando. Em seguida, Mosca relembrou a questão do apoio para a edição da revista, assim como, e isso também é importante, demonstrou muito interesse em filmes e livros de instrução sobre lutas guerrilheiras, para usar no treinamento de combatentes. Voltando ao tema anterior, o brasileiro perguntou diretamente se a Tchecoslováquia podia fornecer armas americanas, bazucas e outros armamentos antitanques de manejo manual às ligas. Justificou a escolha pelas armas americanas porque eram as mesmas usadas pelo exército brasileiro e por isso seria mais fácil equipar-se com peças de trocas e munições. Além disso, em caso de descoberta, os países comunistas estariam fora da suspeita. A residentura evitava encontros com ele, e com razão. Ele foi excluído do Partido Comunista Brasileiro, o que foi informado no verão pelos novos rumos. E em dezembro foi pego pela polícia com armas, acabando preso e depois condenado a 1 ano de prisão. Era uma pessoa altamente comprometida. A STB refletiu sobre a questão de financiamento da revista A Liga, o que demonstra o documento de 6 de agosto de 1962, elaborado por outro membro da residentura no Rio, o capitão Scorepa. O capitão escreveu neste relatório, 18 de julho de 1962, diretamente, abre aspas, Julião nos pediu apoio na edição da revista, na revista deles. Escreveu 2 opções sobre a questão dos custos. A primeira contava com a possibilidade de comprar velhas máquinas e impressoras e a criar a própria editora. Para isso, seriam necessários cerca de 24 milhões de cruzeiros, ou seja, cerca de 6 mil dólares americanos. Esta opção continha a lista completa das necessidades, máquina de rotação e 2 linótipos, uma tipografia, papel, capital de giro, instalação e gastos e outros custos para os primeiros 5 meses. A segunda e mais barata opção contava com as possibilidades de editar a revista em uma impressora alugada, o que exigiria o gasto mensal de cerca de 1 milhão de cruzeiros, ou seja, cerca de 2.500 dólares americanos. Scorepa pediu à central que encaminhasse à residentura a sua posição sobre a questão, mas também aconselhou que fosse discutida com os, entre aspas, amigos, no caso os russos, pois Julião podia fazer o mesmo pedido também a eles. No documento consta a anotação de que a informação também foi recebida pelo camarada conselheiro residindo em Praga. Na pasta dedicada ao chefe das ligas, existem ainda alguns documentos com análises das ligas camponesas. Eram destinados ao Comitê Central do Partido Comunista da Tchecoslováquia e aos amigos. O último documento data de agosto de 1962, mas depois ainda houve mais um, de 22 de outubro de 63, com a decisão de arquivamento da subpasta Julião. Aqui há um curto resumo sobre o objeto de interesse, assim como a informação de que, abre aspas, provavelmente houve a desconspiração de nosso interesse, fecha aspas. Mas a observação mais interessante da Folha é a relacionada aos russos, aos amigos. Abre aspas, durante a consulta com os amigos, quando no final do ano de 1962 houve a determinação de uma nova linha de trabalho no Brasil,
Foi decidido também que o contato e trabalho da organização de Julião, se for o caso, serão coordenados pelos próprios amigos. Fecha aspas. Até então, não fora possível encontrar as pistas na documentação sobre as consultas entre a STB e a KGB no Brasil, no final de 1962. Do ponto de vista das nossas pesquisas, trata-se de um acontecimento importante e essa foi a primeira menção no tema. De acordo com a nota, houve uma divisão de trabalho e as ligas camponesas provavelmente foram recebidas pelos soviéticos, que, após reatarem as relações diplomáticas com o Brasil e ampliarem a própria residentura, já podiam tomar conta das questões prioritárias sem a ajuda da STB. Talvez essas conclusões também pudessem servir para a Operação Ativa Luta.